Fala, galera do Mando! Como é que vocês estão, gente? Fazia muito tempo, né, amiga? Que saudade. Eu tive outras duplas, eu preciso confessar. Mas você foi, olha, sem comparação. Saudade, meu Deus, porque quando eu erro, ela faz assim, vai, sabe? Desenrola. Mas voltamos, Você vai com tudo. E que bom que você tá aqui com a gente. Verdade. Obrigada por mais um episódio estar aqui conosco, não é mesmo? Firme e forte, né? Forte. Pessoal aqui comentando, seguindo nas redes sociais. Gente, a gente já tem quase 1000 no Instagram e no YouTube. Menina, 400, quase 500. Quase chegando. Nossa, a gente tá muito feliz. Muito obrigada por isso. Se o nome do Senhor está sendo assim, ó, Os levado testemunhos, pra né, que a muitos gente lugares. tem. Ai, Nossa, muito legal. a gente vai começar a chorar, só a gente. Verdade. Eu fico emocionada mesmo. Mas então vamos começar mais um episódio abençoado. E a nossa convidada hoje é sensacional. Mas antes da gente falar da nossa convidada, a gente vai falar então dos nossos Patrocinadores. Vamos começar então pela Top Lonas, né? Que vocês já estão cansados de saber que essa mesa é uma porta. Mas você já foi até a Top Lonas? Ou vocês já seguiram eles na rede social? Porque eles têm muito conteúdo explicando, né? Não só falando da porta. Então, por favor, entrem lá e conheçam, né, amiga? Sim, inclusive, eu vi um Reels essa semana de Olha, alguém andando sobre as águas pra vender adesivo ver. pra você. Então, ver. por favor, não perca. Eu não sei de onde ele tira essas ideias, tá? Mas ficou muito Mas top. funciona. É verdade. E lembre-se que é uma reforma sem sujeira. Totalmente. Isso é muito importante. Então, visite Top Lonas. Top Lonas. E a nossa segunda é a Maravilhosa. Luciana Gobo. Culinária afetiva. Tá top demais. O logo novo, todo o trabalho que ela tem feito, essa nova divulgação. Gente, ela tá toda moderna, né, amiga? Sim, toda diferenciada. Nossa, coisas novas, salgados vindo por aí. Então, assim, a mesma coisa da Top Lonas. Vão lá, sigam e vejam o conteúdo dela. Porque aqui a gente explica, mas a gente não explica tão bem, né, amiga? Não, você tem que ir lá, tem que provar, se deliciar. Exatamente, chama no Zapzão. Provar o maná. É mesmo? A gente prova sempre, é top, hein? É top demais. Verdade, Não verdade. perca, faça a sua encomenda e desfrute das deliciosidades de Luciana Gobo. E agora a gente tem um novo, né, amiga? Que a gente tá. Nossa. Olha, a gente tá chique. A gente tá ficando diferenciado. Metido não. Não. Mas Não, chique. é abençoado. Ai, gostei. É isso que a gente tá assim, ó. Deus tem movido as águas, É nós verdade. somos gratos por isso. Então, Bálsamo Jazz. Gente, se você ainda não conhece, por favor, entre nas redes sociais do Bálsamo Jazz, conheça um pouco do trabalho deles. Se você precisa, assim, de um remédio pra dores musculares, se você precisa de remédio pra dor de dente, se você precisa de um remédio pra qualquer coisa, como que é aquele nome de fibromialgia? Se você precisa de um remédio pra isso, Bálsamo Jazz tem. Então, vá até as redes sociais dele, veja, pesquise ali dentro dos sites, das redes dele, o que você tá passando, e ali Sim. vai ter alguma coisa que vai poder te ajudar muito. E sabe o que é importante a gente falar? Que a gente precisa recusar imitações. Exatamente. Né? Que é uma coisa que agora nesses nossos patrocinadores têm dito que infelizmente a pirataria tem em todas as áreas, né? Então, entre nas redes sociais que a gente vai deixar aqui, e aí vocês sigam e entrem em contato com eles. Isso né? mesmo. Suplementos alimentares é com Bálsamo Jazz. Nossa. Eu sou testemunha do balde. Verdade. A nossa convidada já provou Bálsamo Jazz e ela é testemunha viva. E ela usa sempre, viu? A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Que faz muito bem. Ah, inclusive o Aldrin, ele até Verdade. comentou no episódio passado que ele também já usou. E realmente ele já usou e foi muito abençoado também. Foi. Não. Toda dor foi embora. Ó, É isso. aleluia. Aleluia. Então agora, as redes sociais. A gente tá muito. Nossa, É muito sincronizado hoje. Gente, então é aquilo. Não se esqueça de curtir, Sim. comentar, compartilhar.
distribuir aí pros seus grupos, nem que seja por engano. Se inscrever aqui, né? É importante, Por porque favor. às vezes vocês só veem e não curtem, não se inscrevem, então, por favor. Então se lembre, nós estamos em todas as redes: YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, Quai. Sim. Então, assim, tem muito lugar pra você ver a gente. Então, não se esqueça de curtir a gente em alguma delas ou todas elas. Sim. Fique à vontade. É isso, né, amiga? Sim. Mais alguma coisa? Esquecemos Não, acho que não. Acho que agora é só. Agora a gente vai apresentar a maravilhosa de hoje. Agora sim. Agora a gente vai apresentar. Amiga, Essa é do manto. essa é Essa é sinônimo do- de sabedoria, maturidade, Sim. referência, quando a gente pensa assim numa pessoa que a gente vai ter muita história pra contar e pra edificar. É o nome dela. É o nome dela. E ela é a pastora Eva. Obrigada! Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Para mim é um privilégio participar. Ai, que bom. Ai, a gente tava Muito conversando bom. aqui nos bastidores, a gente já bateu tanto papo, né, pastora? A gente fica muito feliz mesmo. É uma honra. A honra é minha. É um privilégio muito grande, viu? De poder divulgar o nosso testemunho e ser bênção às pessoas que vão ouvir. Amém, amém, amém. Amém. Obrigada por Verdade. estar aqui, pastora. Muito obrigada. Bora começar então? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, hein? Pode falar, amiga. Vamos lá então. Então a gente tava. Gente, eu já vou contar pra vocês que a gente tava batendo um papo aqui. Verdade. E assim, acho que a gente já vai sair um pouco do script. Total. Porque a pastora tem muitos testemunhos sensacionais, né? Então, pastora, primeiro a gente sempre costuma, né, perguntar aqui para os nossos convidados se veio de um lar cristão ou não, e como foi o encontro com Jesus, né? Cada um tem uma história diferente e linda para contar. E a gente queria muito saber como é que foi para a senhora. A senhora veio já de um lar cristão ou não? E se independente se sim ou não, Sim. porque todo mundo tem um encontro com Jesus, como é que foi o seu encontro com Deus? Bom, eu não vim de um lar evangélico, vim de um berço católico, muito, mas de católico mesmo, bem praticantes, muito praticante. Eu fui para a igreja, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu fui para a igreja assim, porque a minha mãe era muito católica. E ela benzia, ela fazia, sabe? Ela era da Irmandade do Coração de Jesus, e a gente também era. Minha irmã era filha de Maria, a Ana, minha filha de Maria. E a gente era muito, assim, praticante. Ela rezava terço. Mas a minha mãe, como ela teve um passado, assim, muito, muito trágico, né? Ela bebia também, sabe? Ela era, assim, alcoólatra. E também ela frequentava Allan Kardec. Então ela incorporava, né, espíritos. Então, e a gente, né, e ela tinha muita autoridade sobre nós. Né? Então, o padre ia em casa, sabe, aquela coisa. E ela era inimiga de crente. Ela não gostava de crente. Ela não gostava nem deixava a gente brincar com eles, com as crianças que morassem perto da minha casa, da nossa casa. E ela bebia 1 litro de pinga por dia. Uau! Sabe? Porque para disfarçar, aquela, né? Ia pra roça, aquela coisa, mas era uma mãe essencial. Era uma mulher assim, sabe, honesta, trabalhadora, e dava testemunho mesmo de vida pra gente, né? E aí aconteceu umas coisas na igreja que ela não ficou contente. E a mãe era muito séria com as coisas de Deus. E aconteceu uns negócios lá que ela não gostou com o padre. E aí as pessoas, os pais das crianças, convidaram todos para fazer assim, denunciar o padre no lugar mais perto da onde a gente morava, que era Lins. E aí nesse momento as irmandades vieram tudo contra a minha mãe. Né? Vieram brigar, aquela coisa toda. Conclusão, ela deixou de ir à igreja.
Porque ela falou, não vou, porque se eu for lá, vou brigar e tal, e tal, e tal. Então, aí a minha mãe estava grávida. Ela estava grávida, ela falou, depois que a criança nascer, aí eu vou. Mas agora eu não vou. Aí a criança nasceu, né? A criança nasceu e ficou uns 40 dias, como era o costume. E a minha irmã, que é a minha irmã, ela é a mãe do pastor Silas, né? Então, ela namorava, o namorado dela, ele era de família crente. A minha mãe não sabia. Se ela soubesse, ela não namorava meu irmão. Ela não deixava ela namorar. E aí, naqueles momentos ali, olha o caminho de Deus, né? Olha a direção de Deus. Ela falou assim, eu posso... O meu cunhado, né, falou, eu posso levar minha mãe na tua casa para fazer uma visita para ela, porque agora ela tá assim, né, teve a criança nasceu morta, tudo, então ela deve estar, né. Aí a minha irmã falou para minha mãe, a minha mãe falou, não, pode sim, porque minha mãe gostava muito de música, ela era, né, muito de música, e ela chegou e eles foram lá na minha casa, foi a família, os pais dele. E eles foram tão sábios, foi uma direção de Deus tão grande, porque eles não tocaram em assunto de igreja, nem falaram nada de Deus. Falaram assuntos deles, né, e tal, porque eles eram meio da mesma idade e tal. E começaram a contar história e tal, e ficaram bastante tempo lá conversando, e ela falando de música, aquela coisa toda. No final da conversa deles ali, ela falou assim para minha mãe, Dona Antônia, nós podemos cantar uma música para a senhora, para nós? Ela falou música. Ah, pode sim, que ela gostava muito, pode sim. Aí eles começaram a cantar, eles eram da igreja presbiteriana. Começaram a cantar um hino da igreja presbiteriana. Começaram a cantar um hino. Quando ela começou a cantar o hino, o casal, a minha mãe se quebrantou. Ela começou a chorar. Depois que ela terminou de cantar, ela falou para eles, ainda existe essa música, falou para eles. Porque essa música, quando a gente era criança, o nosso vizinho, ele era crente e eles cantavam essa música. Legal. Olha a importância da evangelização de crianças. Eles cantavam essa música. Então, ela ficou quebrantada naquele momento. E aí, então, o casal aproveitou a oportunidade e falou de Jesus para ela. Falou de Jesus e, né, expôs a palavra de Deus. Conclusão. Minha mãe nunca mais voltou para a igreja católica. Ela se converteu naquele momento. Sabe? Ela teve um encontro real com Jesus. Sabe, aí houve aquela coisa como sempre, né? A igreja veio contra ela, mas ela permaneceu fiel. E a minha mãe, ela era analfabeta. Ela não conhecia nenhuma nada. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Uau! Porque ela falava assim para Deus, para o Espírito Santo, eu quero ler, aprender a ler, porque eu vejo que o pastor falar, abrir aquele livro e ficar falando, eu quero ver se é verdade mesmo que ele está falando. Então eu quero ler. E olha, e para a glória de Deus, o meu irmão ensinou ela alfabeto, ela decorou o alfabeto, meu irmão faleceu, aí ela falou para o Espírito Santo, agora o Senhor vai me ensinar. Porque o Senhor levou meu filho, agora o Senhor vai me ensinar. Ela mesma pegou o alfabeto que ela tinha decorado, né? E ela, juntando na Bíblia, ela mesma juntando. Que Espírito Santo foi direcionando ela e ela foi. Minha mãe morreu com 86 anos. Ela leu umas 40 Bíblias, capa a capa, e sabia a palavra de Deus. Que sabe? lindo! Agora, a mim, por exemplo, por quê? Por exemplo, como ela era muito autoritária sobre a gente, então ela exigiu que a gente fosse com ela para a igreja. Eu tinha 13 anos. Ela exigiu. E aí era eu e meu irmão. E a minha irmã. Então, nós fomos para a igreja. Mas eu fui para a igreja com ela, batizamos tudo, mas só que eu não conhecia Jesus.
Porque eu era do catecismo, eu dava aula no catecismo, com 13 eu já dava aula no catecismo. Então eu aprendi tudo, o catecismo, tudo aquilo ali da Igreja Católica. E na minha casa tinha muitas imagens. E eu era devota a algumas imagens, Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Eu era, muito devota. Então, aí ninguém falou para minha mãe: a senhora vai acabar com as imagens, né? A senhora vai chegar na tua casa, vai quebrar tudo. Não, ninguém falou isso para ela. O pastor não falou para ela. O próprio Espírito Santo tocou no coração dela. Ela chegou em casa e falou assim: a partir de hoje, nós não vamos ter mais nenhuma imagem aqui dentro. Eu vou tirar tudo. Aí eu comecei a chorar, porque eu achava que, né, essas irmãs estavam chorando, estava aquela coisa toda, né? Mas ela, eu vou tirar, isso não vale mais nada. E conseguiu, ficou firme. Eu, por exemplo, eu confesso que eu ia na igreja, eu sempre fui ativa, assim, sabe? Sempre fui ativa. Eu participava de mocidade, das reuniões de oração, mas eu não evangelizava. Se eu evangelizava, eu não sabia falar de Jesus. Se alguém perguntasse para mim quem é Jesus, eu não sabia falar. Porque eu aprendi na Igreja Católica. Sim. Então eu não sabia falar. E eu não tinha mudança dentro de mim. Eu não tinha nenhuma mudança, transformação, sabe? Eu ia na igreja, eu participava da ceia, cantava no coral, tudo. Só que eu não sabia falar de Jesus, porque eu não conhecia Jesus, sabe? Aí foi passando o tempo, imagina como eu fiquei dentro de mim. E eu queria, quando meu irmão faleceu, eu fiquei numa situação tão difícil, porque na minha maneira de pensar como católica, eu achava que meu irmão estava no purgatório. E eu queria tirar meu irmão do purgatório, eu queria rezar para ele, eu queria acender vela para ele, mas aí eu falava: mas crente não pode fazer isso. E eu fiquei 5 anos nessa situação. Eu chorava, porque eu queria tirar meu irmão do purgatório. Então, é assim, aí eu fiquei nessa situação. Depois de uns 5, 6 anos, mais ou menos, em São Paulo, quando eu fiz a PEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, ali eu encontrei com Jesus. Que lindo. Sabe? Depois foi até mais de 5 anos. Com 25 anos, mais ou menos, quando eu conheci Jesus, né? Eu era presbiteriana e eu achava que era só presbiteriana que estava certa. E não ia a igreja nenhuma. E a partir daquela data que eu conhecia Jesus, Deus abriu a minha mente, que eu via assim o reino de Deus. Eu não via denominações. Eu não via denominações, eu via o reino de Deus. Sabe? Então, e Deus me deu um ministério de crianças. Ministério de crianças, eu amava. E eu trabalhava assim, com todas as igrejas que me convidasse, qualquer igreja, qualquer denominação que me convidasse, eu ia. Então lá em São Paulo, eu ia na Zona Sul, Santa Amaro, Vila das Belezas, eu ia lá no São Miguel Paulista, ali Itaim Paulista, ia na Zona Norte, na Pirituba, para tudo quanto era lugar. A partir de janeiro, eu fazia 3, 4 escolas bíblicas de férias, sabe? E de ônibus, tomava ônibus e eu ia. Então, o meu coração se abriu para evangelismo de crianças. E eu amo o evangelismo de criança. Alcançamos muitas e muitas crianças, sabe? Aí foi por isso que depois, quando eu fui lá para Pirituba, né? Pode continuar? Quando eu fui ali em Pirituba, foi quando eu fui ali e eu trabalhava muito em favelas. Sabe? Ali no Itaim Bibi, onde eu morava, eu ia na favela da Funchal. Eu ia lá na favela, e era uma favela que era pior naquela época, era pior que tinha em São Paulo. Mas eu ia sozinha, porque a igreja não me acompanhava, e eu falava: eu vou, se Deus me mandou, Ele vai à minha frente.
Eu chegava na favela da Funchal, vinha aquelas crianças, tudo, né? Aí eu levava meu quadro de flanela, histórias, levava lanchinho para eles, né? E a gente contava história. Depois que a gente terminava, eles falavam, vai na minha casa, vai na minha casa. Aí eu ia na casa deles, era uma casa assim muito pobre mesmo, o chão assim todo cheio de buraco. Aí eles iam oferecer café para mim, eu tomava café com eles. Era assim. Lá em Pirituba, por exemplo, quando eu fui para a Igreja Batista, na igreja lá, também, eu ia na igreja, trabalhava, de domingo eu ia trabalhar na favela. Aí nós fizemos um trabalho ali, né, criamos um trabalho na casa de uma irmã da igreja, e a gente, todos os domingos nós íamos ali. Aí tinha uma irmã que tinha uma padaria e ela dava lanche para nós. Ai, que delícia. E a gente levava os lanches para as crianças e a gente começou a fazer o trabalho ali. Aí começou, né, muitas crianças, e aí o irmão dela falou pra gente, olha, vocês vou arrumar levantar aqui um salão e vocês vão a passar lá, porque na casa da minha irmã não cabe mais, sabe? Não cabe mais. Então vocês vão para lá. E nós fomos para lá. Nós fizemos o trabalho da igreja, pintamos, sabe? Fizemos o cimento, o cimento no chão, fizemos todo o trabalho da igreja e as crianças, começamos a fazer o trabalho das crianças ali. E aí qual era o meu objetivo? Eu alcançar os pais daquelas crianças. Sabe, os pais daquelas crianças. Quantas vezes eu fui, aí eu já tinha uma companheira, né, uma pessoa que ia me ajudar, a gente ia para casa daquelas mulheres, eram favela mesmo, era de tijolos, mas eram tudo separado de lençóis, assim, sabe, muito pobre, e a gente entrava naquelas casas, fazia o trabalho de Deus ali naquela, e muitas crianças. Aí a igreja ali fechou porque eles achavam que não tinha pessoas para trabalhar muito, né? Então eles fecharam ali. Eu chorei muito, fiquei muito triste, mas eu pensei assim, bom, um dia eu vou ver o resultado desse trabalho. E para a glória de Deus, hoje, aquelas crianças, aquela igreja ali, eles abriram uma igreja ali mesmo, no mesmo bairro, naquela favela, naquele bairro, e aquelas crianças que foram evangelizadas ali faz parte do louvor naquela igreja. Glória a Deus. Faz parte da igreja. E os pais daquelas crianças. Glória então, vou ver como é importante a gente ter essa visão de reino, né? Sim. Porque eu vejo que às vezes a gente fica dentro de uma igreja fechada e a gente fica apenas ali. A igreja, eu vejo, no meu modo de pensar, por exemplo, eu vou ali, eu vou ouvir a palavra de Deus, vou me alimentar da palavra, vou me renovar, uma renovação espiritual ali, para que eu possa, durante a semana, eu fazer a obra de Deus, eu ser útil aonde eu estou. Em qualquer lugar, que eu sempre digo que é uma viagem, um campo missionário. Né? Um campo missionário. Então, é muito importante a gente estar, né? Então, aí veja só, nessa parte, eu vejo que a igreja é uma extensão. Sim. Eu vou ali na igreja, me alimento, e depois eu vou fazer a obra de Deus lá fora. É o chamado de Deus. É o ministério que Deus coloca nas nossas mãos. E para mim, Deus deu para mim um ministério de crianças. Eu amo muito criança. E foi aí que eu comecei, né, estudar. Agora. Esse é que a gente queria muito saber. Então, veja só. Aí comecei, veja só, quando eu fui para São Paulo, eu tinha 22 anos. Tinha 22 anos. E eu trabalhei na roça há muito tempo. Aos 12 anos, eu comecei a trabalhar em casa de família. Eu era empregada doméstica em Novo Horizonte. Mas depois, minha mãe, né, viu a oportunidade para eu ir para São Paulo. A minha mãe não sabia onde era São Paulo, porque eu trabalhava sempre assim longe de minha casa, né? Mas era assim, todo mês eu ia na minha casa. Mas quando a pessoa, que era uma patroa minha, que eu trabalhava, ela falou de uma cunhada dela lá em São Paulo que precisava, mas a gente, na minha cabeça e da minha mãe, a gente achava que São Paulo era perto. A gente não achava que São Paulo era uma capital, né? E a minha mãe deixou.
E eu fui com 22 anos trabalhar numa casa. E foi terrível, sabe? Foi assim muito difícil, porque a casa que eu fui, eles falaram uma coisa, quando eu cheguei lá era outra coisa, sabe? Mas eu tinha uma coisa assim, apesar de eu não conhecer Jesus, mas eu tinha um temor muito grande de Deus, sabe? Eu achava que eu tinha que ir na igreja. Então eu falava para ela, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir na igreja, eu sou crente, tal. E eu fui na igreja ali na Vila Vergueiro, ali em São Paulo. E lá eu tive bastante amizade e tal. E aí minha vida foi assim. E eu falava, Deus, essa casa não é ambiente para cristão. Porque era uma casa de jogos. E eu não sabia disso. Era uma casa de jogos. Então eu falei, Deus, eu não quero. Não é ambiente para mim. E me ajuda. E lá, quando eu fui na igreja, encontrei um rapaz de Novo Horizonte, que era da Mocidade. Presidente da Mocidade. E aí eu falei com ele, e ele começou a me arrumar outro serviço na Consolação, que era empregada doméstica. Até aí, eu tinha só o primário. Até aí eu tinha só o primário. Aí ele me arrumou ali na Consolação, ali na rua Maceió. Depois, fiquei 2 meses ali. Aí também não foi, a pessoa falou uma coisa, depois não foi, não cumpriu o que ela falou, mas eu vi que tudo foi a direção de Deus, é os caminhos de Deus na vida da gente, né? Para realizar lá na frente o propósito dele. E aí, então, ali depois ela falou que não podia ficar comigo, porque não podia pagar, tal, e que ela ia arrumar na casa de um escritório do filho, do que o filho trabalhava, que ele precisava de empregado. E mandou eu ir. Eu falei para ela, eu vou, mas se for difícil para ir na igreja, eu vou sair. Mas nesse momento eu já tinha falado com uma irmã da igreja, da igreja lá da presbiteriana, e ela tinha falado comigo, que era a irmã da patroa dela tinha ido para a praia, mas quando ela voltasse, ela ia falar com ela, que ela estava precisando de empregada. E a casa ficava bem assim, separava só com um muro. E essa menina era muito crente, a gente era muito amiga, né? E quando ela falou isso, eu já estava pensando. Aí, quando eu fiquei lá 15 dias. Quando eu fiquei 15 dias, essa minha amiga me ligou. Eva, pode vir que a dona Rina chegou. Que era aquela pessoa, né? Olha, eu não conhecia nada em São Paulo. Eu peguei um táxi e fui lá para Vila Mariana. E trabalhei naquela casa que foi de Deus. Foi uma mulher de Deus que eu fiquei ali naquela casa. Acho que trabalhei ali uns 2, 3 anos. Aí minha mãe, ela sofria de câncer, ela ficou mal lá em Novo Horizonte, e eu falei com a minha patroa. Falei, eu vou precisar ir embora para casa, porque a mãe está assim, assim, assim. E aí ela aceitou, e eu fui para casa. Mas aí eu vejo só eu acho lindo o propósito de Deus na vida da gente. É por isso que Deus manda a gente não ficar preocupado e descansar nele. E deixar as coisas acontecerem como Ele quer e não como nós queremos, né? E naquele momento que eu fui para São Paulo, aí fiquei com a minha mãe melhorou, né? Minha mãe tinha muita fé, né? Ela melhorou. E aí tinha uma família de lá que vinha para São Paulo. Eva, você quer ir com a gente para São Paulo? Eu quero. Eu quero. Aí a minha mãe deixou, né? E eu fui. Fui morar no Brás, na rua 21 de Abril. Aí eu comecei a trabalhar, não mais empregada doméstica. Aí eu fui trabalhar numa loja, a loja Finostil, ali na rua Santa Efigênia. Mas eu trabalhei só 8 meses ali. Porque a minha mãe também ficou mal, tive que voltar para casa. Voltei, mas fiquei lá. Mas quando fiquei, acho que mais ou menos uns 6 meses em Novo Horizonte, outra família que veio para lá, lá de Novo Horizonte, né? E muito amiga da gente, muito amiga mesmo. E ela falou, você quer ir? Vai com a gente. Aí minha mãe deixou, porque era muito amiga da família, né? E eu fui morar no Itaim Bibi. Ali no Itaim Bibi. Na Vila Olímpia ali, né? Bem no centro. E eu comecei a entrar ali. Aí eu fui trabalhar numa metalúrgica. Olha! Na Vila Olímpia, a metalúrgica. Trabalhei 7 anos e meio naquela metalúrgica. 7 anos e meio. E aí, nesses 7 anos e meio que eu fiquei trabalhando, porque agora eu tinha sábado livre, eu tinha domingo livre,
né, que eu podia fazer a obra de Deus. Aí foi aí que eu comecei a fazer a PEC, que eu comecei, né, encontrei com Jesus, foi trabalhando nessa fábrica, que eu comecei a estudar, e que aí então eu comecei a trabalhar em escola bíblica de férias, e comecei a trabalhar com criança e tudo. Aí daí eu comecei a trabalhar. Aí quando foi mais ou menos, eu fiquei 7 anos e meio ali, a firma que eu trabalhava vendeu. Naquela época era sempre, né? Sempre era a metalúrgica também. Mas aí, né, nesse momento, ele tinha que separar as pessoas, e uns iam para sempre, outro estava presa, e assim. E eu fiquei ali aguardando quando eles chamassem para ir em determinado lugar. E aí a gente recebendo as parcelas, né? E eu fiquei ali ainda na fábrica. A pessoa onde eu morava, era da igreja metodista, ela trabalhava no seminário teológico pentecostal, ali na Vila São João, no prédio Martinelli. E ela trabalhava lá. Aí ela falou para mim: Eva, você está sem trabalhar e eu vou sair do trabalho, que ela tinha prestado um concurso lá na USP, então ela ia me dar um lugar. E o diretor da escola era muito amigo da gente, que ele via sempre na casa onde eu morava, né? Onde eu pagava pensão. E aí ela falou para mim: você quer ir? Falei: quero. Eu quero ir. Aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Por quê? Eu tinha muito medo de ficar desempregada. Porque eu pagava pensão. Eu ajudava minha mãe e tudo, eu ficava com medo de ficar sem. Mas eu fui uma pessoa de muita oração. Eu nunca fiz nada sem pedir a direção de Deus. Sem ouvir que Deus falasse vai ou não vai, faça ou não faça. Eu comecei a orar. Eu falei: Deus, é da tua vontade que eu vá para esse lugar? Eu não tenho ginásio, eu não tenho escolaridade nenhuma, vou trabalhar num seminário. O que o senhor acha, Jesus? Vou ou não vou? Faço? O que o senhor fala comigo? E Deus confirmava no meu coração que era para eu ir. Mas mesmo assim eu tinha medo de ir. Até que um dia eu pedi a conta lá, falei: em nome de Jesus, Senhor, eu vou. Eu vou porque o senhor está me incentivando. O senhor está confirmando no meu coração, eu vou. Aí eu fui. Aí pedi a conta, perdi até a última parcela, aquela coisa toda, mas eu fui. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que datilografar naquela época, né? Foi em 1970. Então, naquela época, eu tinha que datilografar as apostilas para o professor da aula. Professor, agora eu vim da metalúrgica, eu trabalhava com ferro de soldar, com alicate, na linha de montagem, e eu tinha as mãos todas calejadas. Agora, como que eu ia datilografar para aquele professor da aula? E não sabia nada de português, porque eu tinha fazia mais de 20 anos que eu tinha terminado o primário. E eu falava: mas Deus, o senhor pôs aqui, o senhor vai me dar... E eu ouvia os professores reclamando lá, né, na aula. Olha, né, vamos corrigir no solo, vamos corrigir na lousa, corrigindo todas as apostilas que eu tinha feito e corrigindo na lousa. Eu falei: Deus tem misericórdia, me ajuda, Senhor. E comecei, né. Aí, aí quando passou mais de uns 3 meses que eu estava lá, eles arrumaram uma outra funcionária que tinha o ginásio, né. E aí eu deixei de datilografar as apostilas e comecei no outro lugar, mas também que precisava datilografar. Aí eu falei assim: meu Deus, e agora? Quando foi 3 meses mais ou menos, o diretor da escola me chamou. Ele falou para mim: Eva, você não vai poder ficar aqui comigo, na escola. Você não tem escolaridade, os professores estão reclamando, porque tudo está saindo errado, e eu não posso ficar com você mais. Eu não vou poder mais ficar com você. Eu olhei para ele, eu falei, ele chamava José Almeida, né? Eu falei: Almeida, eu não vou sair daqui. Mas olhei para ele assim, ó, com toda a autoridade, eu falei: não vou sair daqui. Ele falou: como que você não vai sair?
eu não posso ficar com você, eu quero que você me entenda. Eu não posso ficar. Aí eu falei, mas eu não vou sair. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E essa porta foi Deus que abriu. Então eu não vou sair. Aí ele falou, mas então, como que você vai fazer? Eu não vou poder ficar com você aqui. Olhei para ele e falei assim, eu vou estudar. Eu vou estudar. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tinha 32 anos. Aí ele falou, se você for estudar, aí eu vou dar um jeito para você ficar aqui. Falei, tudo bem, eu vou estudar. Comecei a fazer madureza ginasial. Naquela época de 70 era muito difícil. Eram as 4 matérias, eram os 4 anos. Eram os 4 anos que eu tinha que fazer. Mas olha, comecei a estudar. E eles tinham no seminário o curso de colegial, que era graduado em teologia de equivalência colegial. Nossa. E eu comecei, então, a fazer o colegial. Mas eu precisava do certificado do ginásio para poder ter o certificado do colégio. E olha, e foi muito difícil. Porque eu não tinha muito, sabe? Mas graças a Deus, terminei o ginásio, aí fui continuar o colegial, fiz o colegial, que era matéria do colegial, mas a matéria de teologia. Então era bem puxada a matéria. Mas eu fiz os 3 anos de colegial. Quando terminou o colegial, eu fui fazer o bacharel em teologia, que era lá mesmo, né? Eram 2 anos de bacharel em teologia. Aí fui fazer o bacharel em teologia. Quando nós terminamos o bacharel, pela primeira e última vez, o Ministério da Educação deu uma chance para todos aqueles que estivessem, tanto seminaristas católicos como evangélicos, que estivessem no último ano do bacharel em teologia, pudessem entrar no segundo, fazer os 2 últimos anos de filosofia em Mogi das Cruzes. Aí, quando eles falaram isso, aí nós juntamos aquela turma, né? E a gente foi fazer o bacharel, então, vamos fazer filosofia em Mogi das Cruzes, que não foi fácil, porque a gente estudava. Eu descia, né, eu morava lá na Vila Sônia, né, lá bem longe, e eu descia lá no Brás, né, que eu vinha de trem, lá no Brás. Às vezes eu pegava uma carona, às vezes eu vinha de ônibus, descia na Avenida São João, corria para tomar ônibus lá na Praça de Ipiranga. Foi muito, muito sacrifício, mas eu terminei o bacharel, aliás, terminei os 2 anos de filosofia em Mogi das Cruzes, aí eu fui fazer 1 ano de psicologia. Nossa, pastor! Aliás, 1 ano não, eu fui fazer, em seguida, fazer psicologia, lá na São Marcos, que era no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, fui fazer. Mas, olha só, eu acho lindo, lindo, lindo o trabalhar de Deus. Eu acho muito lindo, porque quando eu fui fazer lá a psicologia, aí eu estudava de manhã, que à tarde, não, eu estudava à noite, e de manhã até eu trabalhava no seminário, né? E aí, o seminário passou por uma fase muito difícil. Ele não pagava a gente, não tinha salário, aquela coisa, uma situação financeira muito grande, e a gente não tinha dinheiro para nada. Ele só pagava somente valinhos para a gente, né, só para condução. E eu falava, e agora? Né? E nesse momento, eu comecei a pensar, falei, como que eu vou fazer agora? Não tem dinheiro, e eu pagava a pensão, eu não sabia como fazer. E aí a pessoa que eu pagava a pensão, essa menina que trabalhava, que me cedeu o lugar ali, trabalhava na USP, na biblioteca da USP. Aí ela falou para mim assim, Eva, se você quiser, não, se quiser não, porque você precisa, que você está sem emprego. Olha a situação do seminário, falou para mim. E a minha mãe, né, faz 3 meses que eu não pagava a pensão. Aí ela falou assim, você vai, eu falei com a minha chefe, e ela tem uma vaga lá junto comigo, lá na biblioteca,
que você vai fazer um concurso, tem que entrar com um concurso, mas só o concurso vai só por fazer. A sua vaga já está garantida. Aí eu comecei e falei, tudo bem. Tudo bem. Só que fui consultar Deus. Fui falar com Deus. Se era a vontade dele ou se não era. Aí eu comecei lá, treinar máquina, aquela coisa toda, e ela foi indo. Eva, vai começar, vai o concurso, vai ser tal dia assim, assim. Eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, essa porta foi o Senhor que abriu para mim. E agora, Senhor? Eu vou fechar essa porta? E agora? O que o Senhor vai fazer? Nesse momento, meu coração começou a fechar. Eu não sentia alegria. Eu não sentia alegria. E Deus falava comigo, não é da minha vontade. E eu comecei a orar e comecei a falar, e agora? Para eu falar para ela que eu não vou. Aí o que acontece? A mãe dela vai brigar comigo. Ela vai brigar comigo porque faz 3 meses que eu não pago pensão. O que eu faço, Senhor? Mas Deus me investiu de uma autoridade tão grande, que quando chegou no dia eu fiz o concurso. Aí ela falou, Eva, já sei o teu nome no Diário Oficial. Agora você vai fazer os exames para começar tal dia. E eu falei, é agora, Senhor. E agora? O que eu faço? Cheguei e falei para ela assim, Elzinha, eu não vou. Eu não vou. Aí foi muito difícil, porque ela brigou comigo, a mãe dela brigou comigo, mas eu enfrentei tudo, mas no mesmo momento meu coração ficou alegre, meu coração abriu, e Deus falando comigo, aguarda, né? Aguarde. E eu comecei, fiquei ali e não fui. Demorou 2 meses ainda naquela situação. Aí o seminário, que era da Assembleia de Deus do Brás, vendeu para o seminário Avivamento Bíblico. Aí quando vendeu para o seminário, o diretor de lá, né, que ia ser nosso diretor, veio, ele reuniu todos nós funcionários, pagou todos atrasados e falou para nós, para mim, Eva, você está fazendo a faculdade, só que você não vai mais poder ficar de manhã. Aliás, à noite. Porque à noite você vai precisar ficar aqui, porque eu era secretária da escola, né? Você vai ficar aqui e não vai poder. Ver se você fica de manhã. Aí eu fui na faculdade para mudar, né? Cheguei lá, não tinha vaga para de manhã. O meu horário. Era para só à noite. Aí, o que aconteceu? Tranquei a matrícula e falei, bom, agora eu vou aguardar o semestre. Isso era mais ou menos mês de março, mais ou menos. Aí, eu trabalhava como professora lá, né, no seminário. Ela falou para mim, vai lá na delegacia de ensino, que você fez a inscrição no começo do ano, quem sabe tem uma vaga para você na escola. Eu fui lá na delegacia de ensino, peguei 5 aulas no Brasil, Japão, lá no Rio Pequeno, que era bem longe de onde eu morava, da escola onde eu morava, eu tomava ônibus. Eu fui. Nessa escola, eu fiquei 22 anos. E quando foi em 1981, eu entrei no estado também para dar aula. Fiquei 25 anos nessa escola. E nessa outra fiquei 22 anos, depois eu completei em outra escola. E fiquei 29 anos dando aula. Quando eu entrei na escola, assim, que eu me vi sendo professora, e eu ficava morrendo de vergonha, porque os alunos me chamavam de professora, e eu falava, meu Deus, eu professora? Meu Deus, onde o Senhor me colocou? Oh, meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Olha, Senhor, como eu começava assim, sabe? Aí eu dava aula lá, depois eu comecei a dar aula no estado, que a escola era bem perto. E eu trabalhava ali na escola e eu nunca me considerei como uma profissional. Eu sempre sentia a escola como um campo missionário. Porque ali tinha muita criança, muito adolescente, jovem, e eu me identifiquei com eles.
Trabalhava no centro cívico da escola e eu começava a trabalhar com eles. Saía com excursão e eu trabalhava com os pais, na reunião de pais e mestres, né? Evangelizava os pais das crianças. Eu evangelizava minha diretora, meus professores, meus coordenadores. E eu dava Bíblia, dava para eles, para aquele. Então, ali, meus 29 anos, não foi assim como um profissional. Eu queria ali para ganhar dinheiro, não. Era um campo missionário. Eu ia nas favelas, porque os meus alunos, a maioria deles, eram da favela São Remo e da favela São Domingos, né? Então, eu ia lá na casa deles, nas favelas, vê-los, às vezes faltava qualquer coisa, eu ia lá nas favelas. Então, o meu trabalho era esse. Então, quando eu aposentei, né? E outra coisa que eu vou falar, também, quando eu comecei a dar aula, né? Quando eu comecei a dar aula, a minha mãe foi curada do câncer, né? Ela foi curada do câncer. E aí, essa minha patroa, onde eu morava, que né, que eu pagava pensão, a minha mãe veio ficar ali um pouco comigo, e eu falei para minha mãe, vamos lá visitar a Dona Rina, que é onde eu tinha ficado, lá na Vila Mariana, né? Que eu saí, eu fui muito ingrata para ela, porque ela ajudou demais a gente, a senhora e tal, né? Ela que descobriu a sua doença e tal. Vamos lá na casa dela. E eu fui. Aí eu comprei um ramalhete de rosas bem bonito, levei para ela, cheguei lá e falei com ela. Falei, Dona Rina, você me perdoe, porque eu não fui tão honesta com a senhora. Eu deixei a senhora na mão, ser empregada, né? E não dei mais satisfação. Mas aí eu falei com ela o que Deus tinha feito na minha vida, né? A cura da minha mãe e também aonde Deus tinha me colocado. Ela ficou muito feliz e falou muito bem, eu estou muito feliz de ver você, o que Deus fez na tua vida. Então, você vê, a nossa vida é assim. E olha, passei, né? Fiquei ali na escola muito tempo, graças a Deus, evangelizei. Lá na igreja onde eu fui, né? Dava aula a semana inteira, né? Eu dava 60 aulas semanais. Dava aula lá e domingo eu estava na igreja o dia inteiro. O dia inteiro, o dia todo eu estava ali na igreja. E Deus me deu a bênção de eu dirigir um Fusquinha. Eu saía da Vila Sônia, 40 minutos de carro, né? Eu ia, chegava lá, vinha à noite, né? Dirigindo aquele Fusca. E Deus foi me abençoando. E hoje eu falo assim, eu me considero uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Por isso que eu amo tanto a Jesus. Eu amo tanto a Jesus, que eu falo assim, Senhor, eu dou muito pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito pouco. E por isso, não deu para me casar. Eu ia perguntar, era a próxima pergunta. Com que tempo, dona professora? Que pergunta? Nem tem mais graça, isso nem importa. Depois de tudo que a senhora contou. Então, por quê? Porque eu me envolvia tanto na obra de Deus e no trabalho, né? E eu não tinha tempo nem pra mim, sabe? E outra coisa também, quanto ao casamento, isso bom, se outras pessoas tiverem a fé que eu tenho, tudo bem. Mas se não tiver a fé que eu tenho, então fica como está, né? Mas eu, por exemplo, eu não fui muito de namorar. Quando eu tinha 17 anos lá na igreja, eu namorei um menino que tinha 17, ele devia ter uns 18 anos, mas eu tinha 17 anos. Mas eu fui namorar com ele para eu saber como que era namorar. Porque eu não sabia como que era, eu achava como que era, será que era namorar, né? Aí eu fui namorar com esse menino, né? E ele era coroinha da igreja católica. Aí eu fui, nós fomos namorar, mas era assim, eu ia na igreja, depois da igreja eu ia sair com ele, ali no Novo Horizonte, na praça, né? Aí quando eu ia namorar com ele, eu não deixava ele pôr a mão em mim. Alô, meninas de hoje, ouçam isso. Quando ele ia pôr a mão no meu ombro, eu tirava. Ia no banco sentar, ele ia encostar, eu não deixava. Aí um dia ele perguntou pra mim, ele falou, eu não tô te entendendo, nós estamos namorando ou não estamos namorando? Aí eu falei pra ele assim, sabe de uma coisa? Eu não sei se você vai casar comigo, se a gente vai casar.
Se eu deixo você pôr a mão em mim, aí você larga de mim e vai falar para os teus colegas que você, tudo sobre mim. E meu nome é muito importante. Meu nome é muito importante. Eu não quero que meu nome fique na boca de todo mundo. Então, não vou deixar. Aí ele falou para mim, então, ele ficou uns 2 meses. Depois ele falou para mim, olha, eu quero me casar com você. Mas é assim, para nós se casarmos, como é necessário, por exemplo, a mulher sempre vai junto com o marido. Então, se a gente vai se casar, você não vai mais ficar nessa igreja, você vai ficar comigo. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Aí eu não respondi para ele. Aí ele falou assim para mim, nós vamos dar 15 dias, aí você vai falar com a tua mãe, vai falar com a família. Eu falei para ele, não vou falar com ninguém, a decisão é minha. É minha decisão. Não vou falar com ninguém. Tá? Aí ficou, mas ele não ficou os 15 dias. 2 semanas ele já me procurou, né? Mas não deixei mesmo ele pôr uma em mim. Fiquei, não deixei. Aí ficamos 1 ano namorando. Quando eu desisti, quando nós desistimos, porque o coitado, ele, né? Foi que você não é ou não é, né? Aí nós largamos, né? Desistimos. Aí eu comecei a achar que eu gostava dele. Aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar. Eu falava, Deus, e agora? Aí as minhas amigas falavam, vai falar com ele gosta de você. Eu falei, não vou, porque se eu for falar com ele vai querer que eu volte para a igreja dele. Eu não vou voltar, eu não vou voltar. E eu não vou. Aí eu sofri bastante, porque eu, né, fiquei dura ali. Aí eu fiz um voto para Deus. Um voto não, eu fiz assim, uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, olha, eu tô sofrendo bastante com ele, porque eu achei que eu gostava dele, mas o Senhor sabe que por amor ao Senhor, eu não vou voltar. Então, Senhor, me faz uma coisa, não me deixe mais eu namorar ninguém que não seja da tua vontade. Eu não quero nem namorar, porque se eu namorar e eu depois vou ver que não dá certo, meu coração vai falar mais alto. Então eu não quero nem começar a namorar. Então o Senhor não deixa eu namorar. As pessoas que enfim, às vezes achar que eu vai namorar, fala comigo, não deixa, tira do meu caminho. E Deus fez isso comigo. Deus fez isso comigo. Ali em São Paulo, eu participei de uma igreja presbiteriana na Vila Vergueiro, tinha muitos jovens. Mas quando eu via, tinha um rapaz que eu, né, achava que ia dar certo, aquela coisa toda, vai dar certo. Eu começava a orar, Senhor, se não é da tua vontade, não me deixa nem namorar. De repente eu fui falar com uma amiga, ele foi noivo da outra lá, mais de 3 anos, ela falou, se você namorar com ele, fulano vai ficar triste com você. Eu falei, tá bom, então não é de Deus. E assim foi. Sabe? Aí quando eu fiz teologia, aquela coisa toda, né? E comecei a achar que, né? Eu queria casar com um pastor. Achava que eu tinha que casar com um pastor, né? Mas aí, todas as pessoas que apareciam, acontecia alguma coisa que não dava certo. Até que eu completei 60 anos, que até aí eu falei para Deus, Senhor, não foi opção minha não me casar. Não foi, Senhor. Eu falei para o Senhor e o Senhor me ouviu. Então está acontecendo isso, mas não foi minha opção. Eu sempre tive vontade de ter minha família. Mas quando eu tive 60 anos, falei, Senhor, agora, 60 anos, tira da minha mente casamento. Eu quero agora tratar todos iguais e não ter mais aquela coisa dentro de mim de casamento. E Deus fez isso comigo. Então hoje eu vivo feliz. E hoje, o que eu tenho hoje, provavelmente, se eu tivesse me casado, eu não teria. Não teria, com certeza. E hoje eu me considero a pessoa mais feliz do mundo. Não sou solitária, não me sinto solidão, não sinto tristeza, não sinto nada. Porque tudo que eu quero, eu levo no altar de Deus. Amém. Tudo que eu quero. Se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas eu vou falar com Deus primeiro. É da tua vontade, não é da tua vontade. Eu sou muito feliz. Muito feliz. E nunca eu vejo assim que as minhas coisas, as minhas decisões e as umas coisas que, mesmo doença,
Quando eu fico com um problema de doença, eu não vou falar para as pessoas, porque ninguém vai resolver. É Deus que vai te resolver. Então eu não falo. Eu falo com Deus e Deus me ouve. Amém. E Deus me cura. Amém. E Deus, sabe, então, e Deus colocou em meu coração hoje, quando eu vim para a Americana, e eu falava, Deus, e agora? Com a idade que eu tenho, né? E como que eu vou trabalhar com crianças, né? Criança tem que ter muita atenção, né? E tudo. E eu pulava com eles lá, agora não dá mais, né? Eu não tenho condições mais de pular. E eu falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vim para a igreja do Nazareno em Americana. A minha irmã falava assim, você veio ajudar o pastor Silas, aquela coisa. Eu falava, Ana, ajudar em quê? Uma igreja tão grande dessa, né? Uma igreja tão grande dessa, o que eu vou fazer aqui? Não, você vai ver e tal. Eu vim. Mas eu vi que não tinha nada que fazer. Era uma igreja chique, muito cheia de coisas. Eu falei, eu não estou acostumada com uma igreja assim. Eu sou igreja de periferia, né? Falei, aí agora, né? Não vou poder ficar, né? Aí, de repente, Deus colocou no meu coração fazer a capelania. Fiz a capelania, né? E aí, na capelania, Deus abriu. Amém. Aí comecei a trabalhar na capelania, ali no André Luiz, com as crianças, né? Trabalhei bastante ali com as crianças. Depois, quando aquela primeira divisão, né? Aí a igreja precisava de alguém. Aí, então, eu recebi uma carteirinha da igreja, aí eu comecei a fazer a visita. Aí eu comecei a fazer a visitação em todas, né? E Deus abriu esse ministério para mim. Então hoje eu faço trabalho de visitação. Eu vou nas UTIs, eu vou nos leitos, né? O trabalho que eu fazia de capelania, eu faço ainda, mas com essa carteirinha da igreja. Eu faço ali. Então eu vou nas casas e também não precisa ser evangélico. É só me convidar. Eu vou. Liga para mim, olha, dá para você ir em tal lugar? Eu vou. Eu quero levar aqui, né? Isaías 61, né? Ele nos enviou para levar mesmo, né? Então, a minha alegria em fazer a obra de Deus. Oro pelas pessoas no áudio. As pessoas estão doentes, enfermas, eu passo, né? E vou falar. E ganhei muitas almas para Jesus. Amém. Na UTI, Amém. Nas UTIs. Então, o meu trabalho é esse. Sabe? E eu sinto muito feliz. Eu falo que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E vou dizer uma coisa. Você vê como Deus é lindo na vida da gente, né? Se você começar a ver a sua história no seu passado, desde que você nasceu, Deus já traçou para você uma história. O plano dele. E ele vem vindo. Aí acontece, se você permanecer firme nas promessas de Deus, ele vai realizar na tua vida o que ele tem para você. O nosso problema é que a gente fica ansiosa por querer as coisas do jeito que nós queremos, no momento que nós queremos, e a gente corta atalho. A gente vai fazer as coisas referente ao nosso coração. E não é aquilo que Deus quer com você. Se você aguardar a vontade de Deus, se você aguardar o momento de Deus, esperar a vontade dele, você vai ver que lá na frente Deus tem o melhor para você. Mas depende de você. Depende de você. Então, a minha vida foi assim. Eu nunca fiz nada que Deus falasse faça. E hoje também. E se eu for contar outras coisas, mais vou ultrapassar o horário. Vou ultrapassar o horário, já deu mal. Meu Deus. Não por isso não, pastora. A gente ficaria aqui, nossa, muito tempo ouvindo. Enquanto a senhora estava falando, eu acho que eu senti claramente o senhor falando que ela contou uma história, a gente nem era nascido. Sim, né? E aí em 2025 a gente é tão ministrado. Sim. O Senhor usa muito a sua vida, pastora, e é algo muito, a palavra dele é muito atemporal. Eu nasci em 1937. Olha isso, e hoje a senhora está aqui ministrando a vida. O mês que vem eu vou fazer 88 anos. E eu vou chorar, não vai ter jeito. Hoje eu já até tirei óculos. A gente reclama tanto, né? Mas parece que a nossa vida, pastora, a vida da nossa geração, a gente não vê sentido de tanta correria, de tanta. E aí vem a senhora e fala que
gente, era tudo tão difícil e a senhora nunca desistiu. Não desistiu. E aí a gente reclama e se vai na igreja, o que é um pouco mais distante, acha desculpa, mas o Senhor, Ele traça os nossos caminhos, né? Por que a gente é assim? E sabe que eu tenho uma alegria muito grande de ir à casa do Senhor, de congregar. Sabe, eu queria um dos salmos fala assim: levantar as vossas mãos no átrio do Senhor para louvar e glorificar o nome do Senhor. Eu amo ir à igreja, amo ir. E não preciso ter. Olha, eu vou ali, lá em São Paulo é 40 minutos de carro, eu ia, de Fusquinha, né? Aqui, eu vou aqui longe, eu não tenho problema de distância, mas eu vou. Na época da pandemia, o Silas falava para mim: não, Diego. Eu falava: se Deus mandou, eu vou. Só se ele falar que não. Mas se ele falar, eu ia fazer visita. Eu ia. Sabe? Nunca deixei de levar ceia para meus irmãos na época da pandemia. Levava. E graças a Deus não peguei. Amém. Quer dizer, peguei uma bem fraquinha que nem sabia que era. Entendeu? Então, eu vejo a palavra de Deus tremenda, sabe? Se está escrito, se ele falou que vai cuidar da gente, ele vai cuidar da gente. Agora, eu não tenho que tentar Deus. Porque Deus vai me cuidar. Não. Se eu estou dentro da palavra de Deus, ele fala: se as minhas palavras estiverem em vós, né? Se estiverem em vós, se eu estiver nele e ele em mim, eu fico sossegado, vou pedir, ele vai me dar. Eu tenho que obedecer. O segredo é obedecer a palavra. Agora, nós, que você falou, a nossa geração hoje na igreja, eles não querem mais ler a Bíblia. Agora tem um celular, né? Agora aparece lá na tela, ninguém mais leva a Bíblia para a igreja. Então ninguém mais tem a Bíblia como palavra de Deus. Crê mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Então Deus falou e Deus disse que ele não muda. Verdade. Está tudo moderno? Tudo moderno. Agora mudou tudo. Mas Deus é o mesmo. Pecado é pecado. E o que o homem semear, ele vai ceifar. Agora, quanto a mim, eu tenho que obedecer a palavra. Ou eu sou, ou eu não sou. Não tem meio termo para Deus. Seja sim, sim, não, não. Sim, não. Amém, Sim, amém. Bom, eu acho, pastora, pra mim foi mais que incrível. Meu Deus do céu. Eu com certeza, tipo, tudo que a gente queria falar com a senhora, a gente falou. Eu falo assim, eu falo para as pessoas, né? Gente, não tem idade para você vencer na vida. Não tem idade. Deus nos revestiu de autoridade, sabe? Ele deu conhecimento para nós. Ele deu, sabe? É só você pedir sabedoria para Ele. Fala: Senhor, eu não quero ficar nessa situação. Olha como que eu estou, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então me leva diante desse melhor. Eu tenho que pagar o preço? Tenho que pagar o preço, mas eu vou pagar o preço. E não desistir. Porque Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Só que eu tenho que estar obedecendo a palavra dele. Com certeza. Entende? Ir no caminho certo. E ele tem o melhor. Hoje eu vejo. Hoje eu sou feliz. Se eu tivesse desistido daquilo que eu tinha falado para ele lá atrás, eu podia ter casado, sei lá com quem. E hoje que eu seria de mim? Sim. Eu sempre vejo, por exemplo, eu vejo essas pessoas, né, na rua catando papel, aquela coisa toda. Eu falo: Senhor, muito obrigada. Se eu não tivesse te obedecido, se eu não tivesse permanecido, eu seria uma dessas. Eu seria uma dessas. Porque com a idade você não tinha mais emprego. Entendeu? Então, ele tem o melhor para nós. Com certeza. Eu tenho que obedecer e aguardar o momento dele. E ficar obedecendo, fazendo tudo aquilo que ele quer. Agora, e honestamente, né? Deus, ele olha muito para essa área nossa, né? Sim. Tá íntegro diante dele. Ser íntegro diante de Deus. Sim. A minha oração é essa: eu quero ser íntegra, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer mais. Falei: Senhor, eu estou com 88 anos, mas eu não sei quanto tempo de vida o Senhor tem para mim. Eu nem me lembro, nem sei. Mas o dia que o Senhor quiser me levar, amém. Mas enquanto você me deixar aqui, Senhor, eu quero
ganhar almas para Jesus. Amém. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ir aonde o Senhor me mandar. Amo muito missões, como eu amo missões. Quando eu ligo assim, vejo aquele trabalho lá na África, aquelas crianças, ai meu Deus, eu me sinto junto com eles. Sabe, eu sinto muito amor na obra de Deus. Muito, muito amor. Eu sou apaixonada pela obra de Deus. Amém. Apaixonada. Amém. Pastora Eva, a gente tem uma lembrança que a Luciana mandou especialmente para a senhora. Agradecer porque tomou tempo. Na verdade, não tomou tempo, porque acho que foi um tempo muito bem utilizado com esse testemunho tão lindo. E é uma lembrancinha Oh, meu Deus. do Manto Cast para pastora. Não. Tá. Muito obrigada, Luciana. É o que você mais gosta. Olha que é o que eu mais gosto. Muito obrigada, minha amada. Gosto muito, amo muito a Luciana. Ela O é testemunho bênção demais. dela, né? A vida daquela mãe maravilhosa, daquele verdade, dona marido. Cida. É uma mãe excelente. Sim. Eu amo muito a Luciana. Ela orou por mim, viu? Ela orou por mim. Pastora Eva, e assim, pra gente finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse uma oração pra gente poder. Assim, né, como a Paty falou, né, dessa nossa geração, que é tudo tão corrido, tudo tão. Mas pra que, assim, a gente tenha sede, sabe? Que a nossa geração seja sedenta, assim, igual a. Porque assim, a senhora falando, eu me senti assim, meu Deus, eu quero mais de Deus, mais e mais e mais, assim. Então, se a senhora puder fazer uma oração pra nós nesse sentido, sabe? Fazendo com que. Mas você sabe, Luciana, Essa é ela. Ah lá, sabe que eu vejo assim nessa geração, tá tudo muito fácil. Tá tudo muito fácil. Essa correria, na minha época, era muito pior. Sim. Era muito mais Sim, difícil. tudo. Para você ter acesso à educação, era muito difícil. Sim. Hoje tá muito fácil. Você pega tudo online, tudo ali, tudo mastigadinho. Na época, não, você dava a trabalho com as crianças, eles iam para as bibliotecas, eles pesquisavam, eles, sabe, faziam aquele seminário. Hoje não, hoje quer tudo fácil. Eu não vejo tanta correria. Eu vejo, assim, a falta mesmo de dedicação. Sabe? Uma dedicação maior, uma necessidade de crescer. Não. Foi bom essa mudança, essa revolução aí, foi muito bom. Muita coisa que a gente não sabia, mas só que eu vejo que facilitou muito. Facilitou muito. Hoje tem ônibus, tem isso. Naquela época não tinha. E o pessoal trabalhava. E a educação faliu muito. A educação hoje não é a mesma daquela época. Não é. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu dei aula na época da ditadura, em 74. 76 eu comecei a dar aula, era a ditadura. Mas a escola naquela época era muito melhor que hoje. Os alunos tinham responsabilidade. Os pais e a escola tinham responsabilidade. O aluno, se ele não passa, se ele ficasse 2, 3 matérias, ele era retido. Então eles tinham, olha, alunos nossos do colegial não tinha tantas escolas públicas, aliás, escolas particulares. Não tinha escola particular. Era uma, 2. Objetivo parece que tinha, não sei se era naquela época, mas os alunos saíam do estado. Eles iam direto para a faculdade. Olha só. No vestibular, passava na vestibular, porque era muito forte a escola. Muito, muito. Hoje não. Hoje tem que escola particular por aí, e ainda eles fazem e não conseguem passar na É verdade. Então, eu vejo que o que está precisando... E nós, os cristãos, por exemplo, não se tem mais aquelas orações em casa, não tem mais aquela escola, como fala, a dedicação dos pais para com os filhos, a leitura bíblica em casa, a oração, levar as crianças a ter consciência do que é pecado, do que não é, o que pode, o que não pode, temer a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Hoje não se tem mais temor de Deus. Hoje faz tudo de qualquer jeito. E vem dos pais.
E vem dos pais isso daí, a família. Eu vejo que a família é responsável. Então eu vejo que é necessidade de despertar mesmo. Um despertamento espiritual nas famílias. É verdade. Sabe? Não concordar com coisas que não estão dentro da palavra. Hoje não tem mais conhecimento da palavra, tudo de qualquer jeito, entendeu? Não tem mais temor. Eu vejo, se você ler a Bíblia, quando você vê a Arca da Aliança lá, tinha que ter reverência. As coisas de Deus são sagradas. São sagradas, não mudou nada não, Deus é o mesmo. Sim. E as famílias perderam isso. E leva para as crianças isso aí. Aí você vê uma criança na escola e você vê o pecado se multiplicando. Então vamos orar? Vamos. Eu vou falar para Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento na Tua presença, nesse estúdio que nós estamos aqui, Pai. Obrigada, Foi um privilégio muito grande o Senhor ter, Deus, separado esse dia, esse horário para nós aqui. Obrigada. Pai, muito obrigado por essa equipe aqui, Senhor, que o Senhor colocou no coração deles para que eles pudessem realizar a obra Tua, Pai. O Senhor tem meios para chegar no coração das pessoas, Pai. E eu tenho certeza que esse estudo, que esse trabalho que eles estão fazendo é algo muito importante que está chegando nos lares, nas famílias. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoe a igreja nesse momento, Pai. Todas as igrejas, ó Deus. Os pastores que pregam a Tua palavra. Senhor, que eles não deixem do primeiro amor, que eles não deixem, Senhor, da base bíblica, Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é ela que nos faz crescer. Abençoa grandemente, desperta os jovens, mas desperta na Tua obra missões, ó Pai. Leva eles a entendimento, amor, paixão pelas almas. Jovens que precisam Te conhecer, Senhor, em nome de Jesus. Quantas pessoas aí fora clamando, Senhor, pela Tua palavra, por vida, por mudança de vida, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que nos use poderosamente nas Tuas mãos e abençoa, Pai, essa equipe de trabalho aqui, Senhor, as suas famílias, os seus filhos, Senhor, todos os projetos que o Senhor pode estar aprovando aquele que for da Tua vontade. E eu tenho certeza que tudo que eles têm colocado diante de Ti, Senhor, é com uma visão, Senhor, alcançar o reino de Deus. Então eu creio, Senhor, que Tu estás abençoando. Dá saúde, dá livramento, Senhor, e abençoa poderosamente. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e abençoamos esses aparelhos aqui, Senhor. Todos eles, que nenhum momento que eles virem fazer essas entrevistas, não dê nenhum problema, para que possa eles alcançar os seus objetivos. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe mesmo. vocês. Amém. Você que está em casa, lembramos de uma coisa, diretamente da nossa edição, seja um patrocinador. Você que está em casa. Verdade. Verdade mesmo. Tranquilo. Caso você tenha chegado até aqui, esperamos que tenha chegado, né? Porque não sei nem o que falar. Tô ainda mastigando todas as informações. Mas se você sentir no seu coração de nos ajudar, seja de maneira financeira, com algum produto que você venda e queira apresentar aqui no nosso podcast, vai ser um imenso prazer. Então vai ficar aqui os dados e fala com a gente. A gente é legal. Então, por último, você que está em casa, chegou até aqui, como a Paty disse, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas redes sociais. E eu tenho certeza que você foi abençoado hoje. Eu também tenho. E a gente precisa ter mais fome e sede de Deus. Nós somos falhos. Precisamos pensar nisso tudo. Só. Um beijo só e um cheiro. É isso. Um beijo. Até mais, gente. O que nós esqueceu, André? Não, vocês diminuíram. Tá. Eu falei ânimo. É porque eu tô com vontade de chorar.